Olá! Hoje vamos conversar sobre uma das mais importantes ferramentas que uma liderança tem à sua disposição para envolver colaboradores, treinar colaboradores, para passar instruções, para transmitir informações, ou seja, uma ferramenta que tem um uso muito amplo e que, por causa disso, muitas vezes acaba também sendo mal utilizada. Então, utilizada de uma forma errada e com isso, ao invés de aumentar a produtividade da equipe, ao invés de conseguir aí tornar a equipe mais capacitada, mais forte, acaba, na verdade, criando muita frustração, aborrecimento e até situações críticas. Nós vamos falar das reuniões. Então, eu acho que a gente tem que falar na vida da liderança sobre reuniões, porque muitas vezes eu ouvi das lideranças de diversos níveis, de diretoria, gerentes, coordenadores, reclamando que eles estavam participando de muitas reuniões e que essas reuniões não eram produtivas e tal. Então havia muita reclamação com relação à própria participação em reuniões diversas, né? Reuniões de outras áreas, reuniões com as suas lideranças, né? E com as lideranças das lideranças. Então, um conjunto aí de reuniões e o aborrecimento pela sua própria participação. Depois nós vamos falar da ferramenta reunião que a liderança tem que saber usar. Então, eu vou ensinar um pouquinho como você pode aí melhorar a sua vida nas duas situações, como participante e como líder ou como o organizador da reunião. Então, vamos começar primeiro como participante. Realmente, em alguns momentos, a gente tem esse sofrimento mesmo. Parece que a gente vive em reunião, né? Você abre o dia e a sua agenda está toda tomada de manhã até à noite, lá com as reuniões internas da empresa. É importante ressaltar isso porque existem áreas que vivem de reunião com clientes. Então, áreas de relacionamento, né, de pós-venda ou áreas de vendas, em muitas vezes tem muitas reuniões. A área de compras também tem muitas reuniões com fornecedores. Então, é diferente, porque trabalho, né? Reunião, nesse caso, né, específico, é simplesmente trabalho. Você precisa realmente estar atendendo o cliente, ou você precisa estar aí fazendo relacionamento para fechar uma venda, e você precisa atender o fornecedor para comprar bem, né? Para entender, para negociar preço, etc, etc. Então, aí é trabalho essencial, trabalho operacional. Faz parte da sua atividade principal, então é a atividade principal do seu trabalho. Mas vamos falar das outras, aquelas reuniões que a gente pode até aí trazer aquela conversinha de menina, né? Onde eu tô, pra onde eu vou? Então, o que eu tô fazendo aqui, né? Onde que eu tô? Pra onde que eu vou aqui? Qual é? Por que eu estou aqui? Existem muitos motivos de por que você está ali. Um dos motivos é que você pode ter sido convidado justamente para se inteirar do tema e poder estar contribuindo com o organizador da reunião, com suas opiniões, para aí estar contagiando os outros participantes para algum projeto, para alguma ideia aí da empresa que precisa estar acontecendo. Então, você é um participante importante. Também você pode ter sido um dos convidados porque você faz parte, por exemplo, do processo, do grande processo que está envolvido ali e que, como vão haver mudanças em alguma parte desse processo que podem até afetar o seu trabalho, você precisa saber que as coisas estão acontecendo, o que está acontecendo, então você também é parte importante do processo. Você também pode ter sido convidado porque você, de alguma forma, o organizador precisa do seu apoio, né? Precisa
que em alguns momentos você faça as suas intervenções, ou porque você tem um bom humor e pode contagiar, criar um clima mais leve aí para a reunião, ou porque você tem muito conhecimento das coisas que acontecem, sempre tem uma opinião que é respeitada. Então, você poderia trazer contribuições relevantes, mesmo que não seja uma parte muito importante ali daquele processo ou daquele projeto. E, por fim, você pode ter sido convidado simplesmente por educação, né? Então, o que eu estou chamando aqui de educação? A pessoa que fez o convite fala assim, pensou assim, para o meu convidado não se sentir excluído, porque essa reunião é uma reunião importante, tem muitos temas interessantes, eu achei por bem convidá-lo para que ele soubesse do que está acontecendo e tal, e ponto. Em qualquer uma dessas 4 situações, né, eu acho que o grande problema que se forma, é que muitas vezes a gente é convidado para uma reunião e não busca informações sobre essa reunião com o organizador. Então aquilo vai para a agenda no automático e na hora da reunião você simplesmente põe o seu corpinho ali. O que já é um problema, porque muitas vezes só o corpo vai para a reunião, né? A mente está lá nos problemas, a mente está na área, ou a mente está divagando pelo mundo. Então, vamos voltar. Sempre que você receber um convite para uma reunião, converse com o organizador para saber qual é o seu papel, o que ele espera que você traga de contribuição na reunião, ou que você prepare com antecedência para a reunião. Eu já vi muitas vezes a pessoa ser convidada para uma reunião, o organizador não ter colocado muito claramente para as pessoas, né, o que ele esperava de cada um, e aí na hora ele faz aquela pergunta, você tem aí os dados? Aí a pessoa, não sabia que eu tinha que trazer. Claro que o organizador tem essa responsabilidade. Mas se você está sendo convidado, já abre uma oportunidade para você se tornar aí ativo no processo e não passivo, para depois ficar reclamando que está participando de um monte de reunião e que está perdendo seu tempo, que não são produtivas, etc, etc, etc. Então a gente também tem responsabilidade. Mas eu não sou organizador, o organizador que tinha que fazer isso. Algumas vezes o organizador não está preparado para fazer, né? Ele até faz a pauta, né? A pauta é muito importante, ter uma pauta, os assuntos que vão ser debatidos, porque dali a pessoa deveria inferir no pensamento aí do organizador, a pessoa já deve inferir que ela vai ter que trazer esse outro dado, porque está lá o assunto, né? Existem pessoas que percebem, né, as coisas como tudo é óbvio. É óbvio que tinha que trazer, porque estava lá o assunto, ela que é a dona desse assunto, ela que tem que trazer. E nem sempre o que é óbvio pra gente é óbvio pro outro. Aí já vai a dica para você, como organizador de uma reunião, se preocupar aí de estar sempre trazendo a pessoa para a sua reunião com tudo que ela precisa estar trazendo e aí compartilhando com todos. Mas vamos voltar. Então você, quando for convidado, deixe de ser passivo para ser ativo. Então, liga para a pessoa e pergunta. Uma pergunta muito relevante é: qual é o meu papel? O que você espera de mim na reunião? Essa pergunta já vai introduzir até para aquele último dos fatores, que é a tal convite por educação. Não por necessidade, mas por educação. Esse convite por educação você pode abrir mão de participar. Você pode dizer para a pessoa: eu posso então não estar presente porque eu tenho outro compromisso, eu tenho outras coisas para fazer e tal. Pronto. A pessoa se sente completa porque ela fez a parte dela, ela foi educada, ela te convidou,
E você se sente completo, porque você não vai participar mais uma vez de uma reunião que é, como diz o outro ditado muito bom, com a qual, sem a qual tudo fica tal e qual na sua vida, porque você não precisava estar ali. Então, deixe de ser passivo, seja ativo, ligue para o organizador e pergunte sobre o que ele espera de você na reunião, apresentações, etc, etc. Você tem que ir preparado, porque se você for preparado, você deixa de perceber a reunião como perda de tempo. Você deixa de entrar na reunião só o corpo entrando, a mente em outro lugar. Por quê? Porque você sabe que em algum momento vai chegar ali a discussão de assuntos que você está levando. E se você entender o que está acontecendo, você vai se posicionar melhor com as suas informações, com seus dados, com seus números. Então muda completamente o cenário. Deixe de ser passivo, seja ativo e pergunte. Porque quando a gente se comunica, a gente realmente entende. Quando a gente sofre menos. Como dizia o grande Chacria, quem não se comunica se estrumbica, né? Então, se comunique. Então, pare de reclamar, saia do mundo da reclamação e vá para o mundo da ação, que com isso vai melhorar muito a sua vida. Como é que eu posso não participar de algumas reuniões mesmo quando eu sou um convidado importante? Bom, algumas vezes isso acontece e tem um motivo importante. Por exemplo, quando você está de férias. Quando você está de férias, você não vai poder participar da reunião, porque você vai estar de férias. Então, muitas vezes a pessoa faz um convite, não sabia que você ia estar de férias, então você precisa se comunicar e informar, olha, eu não vou estar de férias, você acha interessante que um colaborador da área possa estar participando da reunião no meu lugar e eu vou estar pedindo para ele levar as informações que você está precisando e tal? Pode ser uma solução, pode ser que a outra pessoa diga, não, então é melhor não. Você participa na outra que eu vou estar fazendo. Então, é uma negociação. Então, é possível. Por exemplo, outra situação que é possível. Olha, eu tenho outra reunião, né? Eu tenho uma reunião que já foi agendada com um cliente, eu tenho uma reunião com um diretor importante, que ele solicitou a minha participação, eu tenho outro compromisso, eu não vou estar presente, eu tenho um compromisso pessoal que eu não posso abrir mão, eu tenho um documento para assinar fora e eu não vou estar aqui. Então, tem N possibilidades. A gente não é obrigado a participar automaticamente de uma reunião só porque a gente recebeu um convite. Mas a gente tem que estar presente e dar valor para o convite. Quando a gente liga, demonstrando que a gente realmente se preocupa em dar um retorno para o organizador, isso já torna o relacionamento com mais vínculo, né? Já cria um vínculo ali positivo. Então você pode até dizer, eu não posso participar. Por quê? Porque você está sendo atencioso, você não está fazendo isso simplesmente não aceitando a reunião. Não faça isso. Não faça simplesmente entrar lá na ferramenta e não, né? Responda não. Ele convida, você aceita o convite, aí você diz não e tchau. Não é assim, né? Eu acho que a forma correta é sempre pensando no outro, valorizando o outro, entendendo que para o outro tem valor. Então, mesmo que para a gente não tenha nenhum valor participar daquela reunião, quando a gente dá um retorno, a gente mostra para o outro que a gente sabe que para ele tem valor. Então, se aquilo tem valor para ele, passa a ter valor para a gente e a gente estabelece aí um relacionamento produtivo e frutífero. E pode até abrir mão de participar de um monte de reunião que a gente não precisaria participar, porque a gente está se preocupando, a gente está se doando para que tudo dê certo para aquele organizador de reunião. Porque às vezes é apoio político que ele está precisando, e aí tem que ser dosado, né? Que a gente, se a gente quer receber, a gente tem que dar, né? A história aí da reciprocidade. Muitas vezes a gente faz para na hora que a gente precisa poder receber, né? E deixar
a pessoa devedora. Eu tive um grande líder que dizia que no processo da negociação, que a gente deve ir para uma mesa de negociação com todos os pedidos possíveis e impossíveis, para que a gente chegue naqueles que são razoáveis, né, para um e para o outro, e com isso, né, a gente possa ter algum ganho no processo de negociação, né? Aí ele dizia, o outro vai dizendo não e vai ficando errado até que ele possa dizer sim, fique certo, e aí a gente fica bem, né? A gente volta para um processo de negociação aí de equilíbrio. Então é isso, pensa nisso, né? A gente pode dizer não, mas tem que dizer não com um jeitinho, sabendo aí da reciprocidade, sabendo que em um determinado momento a gente vai ter que participar, né? Quando for para apoio, simplesmente para apoio do outro. Agora, o mais importante para mim é quando participar de verdade. Porque se você se envolve com o que está acontecendo, deixa de ser uma perda de tempo, diminui muito essa noção de perda completa, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui. Então, sempre esteja presente, mesmo quando for só para dar apoio moral ou só porque a pessoa achou que estava valorizando você, te convidando para uma reunião que não tem, né, não estava na sua previsão e não vai, em princípio, trazer ganho nenhum para você. A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? O relacionamento que a gente pode estabelecer ali, resolver um outro problema. Então vá para a reunião de corpo presente, sabendo que você pode até resolver problemas importantes para você naquela reunião ali, porque uma outra pessoa, um outro profissional vai estar ali e você vai tabular ali a conversinha e a coisa vai andar bem. Então, esteja presente. Agora vamos tratar aqui das reuniões em que você é o organizador da reunião. Então, o formato da reunião vai ser definido pelo planejamento que precisa ser feito. Ninguém pode querer marcar uma reunião agora. Eu vou marcar uma reunião para 2 horas da tarde para discutir não sei o quê. Essa reunião provavelmente é uma reunião que não vai ser muito produtiva. Por quê? Porque ela foi marcada sem um planejamento, né? Ela foi marcada, nós temos esse problema aqui, vamos chamar as pessoas para conversar. Essa é uma reunião que não é produtiva. Por quê? Porque você chama em cima da hora, as pessoas muitas vezes só vêm em cima da hora também da reunião para poder, e chegam lá, o corpo presente, então vai ser informação sem dados, sem nada, só para saber que existe um problema. É muito bom, mesmo que seja emergencial, que você faça aí um planejamento. Então, o primeiro assunto que tem que ficar claro na sua cabeça como organizador da reunião é qual é o objetivo. Qual é o seu objetivo com aquela reunião? Resolver um problema. Então, se é resolver um problema, tem que ficar claro no convite para as pessoas qual é o problema e informações que elas precisam trazer. Quando é emergencial, isso ainda é mais importante, né? E a outra coisa é, além de mandar o convite formal aí pelo computador, fazer aí uma mensagem pelo WhatsApp, um contato telefônico, para que a pessoa realmente esteja na reunião, porque quando é emergencial, pode ser que a pessoa tenha um outro compromisso muito importante e aí tem até que negociar o horário da reunião, né? Quantas vezes a gente tem que, então eu vou atrasar a reunião meia hora para dar tempo de você chegar. Pronto, né? Você vai ter a sua reunião, vai atrasar meia hora, só que você criou um problema para a pessoa. Se ela tem um outro compromisso antes, vai ter que chegar correndo. Será que ela vai conseguir trazer todas as informações necessárias para a sua reunião? Então é por isso que muitas vezes as reuniões se tornam improdutivas. Por quê? Porque tem um objetivo, só que as pessoas não conseguiram se preparar para atender a esse objetivo. O primeiro a gente define, né, quais são os objetivos. Depois a gente define os participantes para que aqueles objetivos sejam debatidos com a profundidade necessária e que as ações
sejam delegadas aí de uma forma coerente para que as coisas aconteçam, porque o objetivo é que aqueles objetivos da reunião sejam atingidos, né? Então, você pode fazer. Quais são objetivos que uma reunião pode ter? Ela pode ser para treinamento da equipe. Ela pode ser para comunicar à equipe alguma mudança na empresa. Ela pode ser para tratar de um assunto muito específico, operacional, né, que está sendo um problema que está acontecendo e que precisa ser resolvido. A gente pode estar fazendo uma reunião que é para preparar, motivar as pessoas para o dia de trabalho. A gente pode estar fazendo... Então, existem muitos objetivos. Às vezes, uma reunião tem até alguns objetivos, não só um. Depois eu vou falar de algumas reuniões que eu achava muito importantes, reuniões que eu fiz e reunião que eu vi acontecer que eram muito importantes. Então, vamos continuar. Eu tenho que ter os objetivos, os participantes muito claros, que aí casa com os objetivos, né? Então, eu não posso ter ausências importantes para que aquele objetivo seja atingido. E saiba que substitutos se sentem muitas vezes intimidados e não falam os problemas de verdade. Eles ficam mais mudos, eles tendem a entrar mudo, sair calado, e com isso, o que pareceria ser fácil de resolver, essas reuniões emergenciais, então estamos alinhados. Não há um alinhamento de fato. Então, substitutos são perigosos nessas reuniões emergenciais, porque quando o responsável mesmo toma ciência do que foi discutido e tal, das ações, ele chega e fala, isso é impossível de fazer. Isso não tem nenhuma possibilidade de fazer. Mas o fulano estava aqui, não falou nada. Ele não ia falar mesmo. Ele muitas vezes nem entende, nem acompanha e nem sabe as consequências daquilo que estava sendo discutido. Não, mas ele é o segundo. Mas a vida como ela é, né? As pessoas muitas vezes ficam muito intimidadas realmente. Então, um substituto num convite emergencial pode ser um problema e não uma solução. Bom, então, participantes. E por fim, né, depois, aí a periodicidade. Uma reunião diária pode ter um determinado formato. Uma reunião mensal pode ter um outro formato. Uma reunião anual, outro formato. Então, a periodicidade da reunião também vai definir muito o formato que essa reunião tem que ter. Por que eu estou falando em formato? Porque, às vezes, quando a pessoa fica muito chateada porque participa de muita reunião, porque tem as reuniões obrigatórias com suas equipes, ela chega à conclusão, também agora só vou fazer aquela reunião rápida, reunião de 10 minutos, de preferência em pé, como de ensino aí, fazer reunião em pé, que reunião em pé é mais produtiva e tal. Então, vamos falar agora sobre isso, né? O formato da reunião, quando que dá e quando não dá para fazer essas reuniões super rápidas, super vapt-vupt. A reunião em pé de 10 minutos, 5 minutos, sei lá, ela pode acontecer, né? E tem valor. Então, quando a gente está fazendo um trabalho aí de melhoria de processo e faz reuniões diárias, então a gente faz aquela reunião rápida, e aí, conseguimos implantar isso aqui? Não, conseguimos, não conseguimos. Ou de um projeto, acompanhamento aí de um projeto que está andando, e aqui, andou, foi aplicado, não foi, como é que foi? Então, amanhã a gente vê isso, tem que fazer isso, cada um sai lá com uma anotação básica e tem lá uma informação, um dado, né, que vai trabalhar, e é isso mesmo, mãos à obra. Uma reunião que era mais ou menos assim, 5 a 10 minutos no máximo, e que era em pé, que eu presenciei, eu achava muito legal, era a reunião de abertura de loja. Então, todo dia, a gerência reunia os colaboradores que estavam presentes naquele momento, 5 a 10 minutos antes da abertura da loja, e dava, né, os recados importantes. Então, ele dava o recado, por exemplo, quando o merchandising tinha definido
as alterações aí da organização da loja para os eventos que estavam por vir, né? Dia das crianças, então tem que botar os brinquedos na frente da loja. Então eu já fazia ali naquela reunião, gente, então hoje nós vamos já começar a arrumar as gôndolas para fazer assim assado, para vir a parte de brinquedo para frente, o que a gente vai levar para o fundo, então é isso, isso, isso. Fazer as definições do dia de trabalho. Ele também dava as outras instruções de merchandising, falava de treino, o João, Serafim, hoje tem reunião, tem treinamento tal hora aqui na loja, vai ser aqui, aqui, aqui. Gente, olha, eu estive ontem lá no estoque, estava meio bagunçado, hoje vai ser a Maria e a fulaninha lá que vão estar lá no estoque, então tem que arrumar o estoque assim, assado, eu vou dar as instruções lá para vocês específico, não tá legal, todos os colaboradores têm responsabilidade, estão deixando o estoque, vai buscar algum produto e deixa o estoque desorganizado, isso é muito ruim pra gente. Então, dava aqueles toques importantes, tinha alguns que faziam uma oração, tinha alguns que falavam aí da importância de estar bem, de estar bem-humorado, de receber o cliente. Aí até falava, quem vai ficar na porta hoje é o nosso maestro, é o João vai lá para a porta, vai receber agora os nossos clientes, dando boas-vindas. Vamos receber nossos clientes hoje com muita felicidade, estamos abrindo a loja e vamos à luta, que vamos vender e tal, fazer aquele momento. Então eram 5, 10 minutos muito produtivos, que tinha muita razão de existir, né? E que gerava uma energia positiva nos colaboradores. Então, tem muito sucesso esse tipo de reunião nesse formato para um conjunto de colaboradores, os que estão presentes naquele momento, né? A periodicidade é diária e o objetivo é resolver, fazer uma informação, dar algumas informações relevantes, motivar e estar junto ali da galera. Mas, quando o objetivo da reunião é capacitar, treinar o colaborador, é muito difícil fazer isso de pé, né? Porque cada vez mais a gente sabe que quando a pessoa escreve de próprio punho, ela aprende mais. E escrever de próprio punho em pé, quando é um treinamento que a pessoa precisa pensar, ela precisa estar sentada, ela precisa de um mínimo de conforto para escrever direito, para que esse processo de escrita não seja doloroso. Se ela está em pé lá escrevendo de qualquer forma e tal, você envolve um processo de aprendizagem com dor, você mistura isso. E aí pode não ter sucesso na retenção daquele conhecimento. Então precisa de um conforto, não pode ser em pé, tem que ser sentado. Se você já está tirando o colaborador do trabalho, então não vai ser 5, 10 minutos, vai ser um pouco mais, vai ser 20 minutos, até porque você tem que ter uma forma de testar o aprendizado daquele colaborador, e aí geralmente é no mínimo 1 hora, né? Porque você ensina e aí tem que ver a pessoa fazendo. Isso no varejo era muito claro, que ajudava para fazer assim, mas em outros, né, quando é mais conceitual, quando é mais um entendimento de um novo produto, realmente a gente precisa de mais tempo para as pessoas assimilarem, para aquela informação baixar, né, um novo caminho, né, no sistema para chegar a uma resposta, para um atendimento, para resolver um problema da área. Então, depende. E treinamento, não dá para fazer reunião de 5, 10 minutos, não dá, e não dá para ser em pé. Tem que ter o mínimo de conforto para que a pessoa possa ali estar fazendo as anotações necessárias para a retenção do conhecimento. Existe um outro objetivo muito importante que a liderança precisa usar bastante para obter o engajamento dos colaboradores, que são as reuniões em que se fala muito da cultura da empresa, que se fala dos objetivos da empresa, que se fala como, né, que cada um que está presente ali
está envolvido, comprometido com aqueles valores, com aqueles objetivos da empresa, que as pessoas entendem o seu papel com mais profundidade. Então, é muito importante que isso seja num ambiente mais acolhedor, que seja uma boa conversa, que as pessoas possam tirar dúvidas, que as pessoas possam realmente conversar sobre tudo isso para que elas passem a se sentir fazendo parte de tudo aquilo. Então, para obter engajamento dos colaboradores, é uma conversa. Você pode até fazer uma apresentação formal, bonitinho, lá, o slide, o que for, mas tem que abrir para o colaborador falar, tem que ouvir os sentimentos dele com relação a isso. Não dá para ser em pé, não dá para ser 5, 10 minutos, não dá. Tem que ser uma reunião, não precisa também ser de 3 horas, né? Pode ser aí 1 hora, 60 minutos, 40 minutos, cada um vai saber, mas tem que permitir que o colaborador expresse sentimentos com relação àquilo, sentimentos com a equipe, né? Por exemplo, pode ser uma reunião para celebrar resultados, uma reunião de celebração de resultados com a equipe, geralmente pede até um ambiente mais informal, né? Pede até, de repente, um happy hour. Então, vocês estão vendo que eu estou ampliando muito. Ah, mas happy hour não é reunião. Dependendo do objetivo da liderança, e funciona muito bem, desde que a liderança conduza e traga para ela, né, a responsabilidade de organizador do momento ali da reunião dentro do happy hour e da celebração dos resultados, né? Então, cabe a você, enquanto liderança, ter muito claro os seus objetivos e o que você vai fazer com relação a isso, em relação àquele momento que você está vivendo com a sua equipe. Por fim, tem uma reunião que eu acho muito importante, principalmente quando a gente se torna, né, executivo, diretor. Geralmente o diretor e o executivo, ele tem diversos outras áreas, né, ligadas a ele. Então, mesmo quando está num assunto muito específico, eu estou no financeiro só discute problema de financeiro, é verdade, mas você discute tributário, você discute orçamento, você discute contas a pagar, você discute contas a receber, o fluxo de caixa em si. Então, né, geralmente você tem aí um responsável para cada um desses grandes assuntos. Você deve fazer uma reunião mensal para que cada uma dessas pessoas traga o que está acontecendo, que ações que está fazendo para melhorar o desempenho e atingir aí os resultados da empresa, né? Então, as dificuldades que está passando, problemas que precisa resolver, o apoio que quer dos outros. Então, é muito importante conduzir. Eu, né, quando tive a oportunidade de ter aí 5 a 6 áreas ligadas e de assuntos até bastante diferenciados, apesar de haver uma tangência no dia a dia, né? Eu tinha 2 áreas de atendimento, uma que era um contact center, outra eram lojas de atendimento. Eu tinha o RH tangencia com todas as áreas na empresa. Eu tinha a área técnica, que cuidava de produto e também da área técnica mesmo, da parte mais atuarial, ali, mais populante no assunto técnico, né? Eu já tive a área administrativa e a área de planejamento, né? Planejamento estratégico. Então, essas áreas, elas têm uma tangência, mas elas não estão totalmente vinculadas. É claro que as 2 áreas de atendimento tinham muito a ver entre elas. Então, o que eu fiz? Eu criei uma reunião mensal para que cada um pudesse expor, né, o que a sua área faz, os objetivos da área, os resultados que estavam obtendo, as ações interessantes que tinham feito naquele período, os resultados que a gente estava colhendo. Então, era uma reunião que eles falavam
para o grupo como um todo, e isso aproximou muito e criou uma unidade na nossa área, lá na superintendência, que era muito importante. Porque quando você tem diversos, mesmo que sejam assuntos parecidos, né, contra a Irã, você precisa criar uma unidade, né? Porque o dia a dia te puxa para os seus próprios problemas. E muitas vezes você não sabe o que está acontecendo e coisas que estão acontecendo que podem interferir com o trabalho da outra pessoa, né? Então, por exemplo, a área técnica, mudanças aí importantes que estavam acontecendo no mercado, a área técnica tinha que preparar a área de atendimento para essas mudanças. Então, negociar ali como preparar, como treinar, como era importante. Então, esse momento era um momento que abria o cenário, abria o vínculo, e ao invés de criar nas pessoas uma defesa, lá vem mais problema, criava uma vontade de junto estar resolvendo e ultrapassando aí os desafios que o mercado naturalmente, né? O mercado é assim, gente. O mercado adora trazer problemas e preocupações para nós que estamos dentro das empresas, né? Então, o governo vai lá, inventa uma nova lei, a lei muda toda a operação, todo o nosso fluxo, e a gente que tem que estar preparado, flexível aí, para estar conduzindo esse novo processo da melhor forma possível, capacitando os colaboradores. Então sempre tem aí um grande desafio. É por isso que o dia a dia é animado, a gente não tem um dia como o outro, não é? Mas reuniões são uma ferramenta importantíssima, e se você não está conduzindo bem as suas reuniões, ou não está participando bem, está participando de reunião demais que não deveria estar participando, traga para você a responsabilidade de estar melhorando isso. Então tem que fazer um planejamento da sua reunião muito bem feito, uma execução. E o que é uma execução bem feita da sua reunião? Então a gente planejou, considerando aí aqueles 3 fatores que a gente já falou, né? Os objetivos, depois dos participantes, falamos da periodicidade, e agora, né, vamos falar do formato da reunião. Para cada um, né, dessa combinação, vai ter um formato específico, e chegamos na execução da reunião. Uma boa reunião é aquela que segue a pauta, né? Segue lá a pauta, os assuntos que vão ser debatidos, quem vai apresentar o que vai ser discutido, o tempo dessa reunião. Reunião tem que ter tempo demarcado, começa tal e termina tal. A reunião é improdutiva porque está lá aberta. Começa às 7 horas da manhã, beleza, não tem hora para terminar? Ou vai até às 18 horas? Eu já vi gente marcar reunião louca assim. E aí tem que encher linguiça, né? E aí fica lá, totalmente improdutivo. Então, reunião tem que ter hora de iniciar, hora de terminar, e que seja um horário razoável para que aquele monte de tema lá que foi definido seja discutido. Também já vi muita gente que coloca 400 temas, 1 hora de duração. Óbvio que não vai ser uma reunião produtiva. Não adianta, não é apertando o tempo que a reunião vai se tornar produtiva. A reunião é produtiva quando ela atende aos objetivos. Um objetivo de discussão não pode ser de 5 minutos. Um objetivo de informação não precisa ter 2 horas. Então, é saber adequar o formato ao seu planejamento, né? E com isso, fazer uma reunião que tenha valor para as pessoas, para os participantes. A boa execução é seguir a pauta, respeite a pauta que você, como organizador, definiu, respeita a pauta, respeita o horário para terminar e o horário para encerrar. A discussão foi muito frutífera, vão precisar de mais 15 minutos. Pergunte para os participantes se eles podem dar mais 15 minutos, um pouquinho antes de terminar o horário. Gente, olha, eu estou vendo aqui, não vai terminar no horário, precisamos de mais 10 a 15 minutos. Todos têm essa disponibilidade, isso demonstra respeito e demonstra que você está com o controle da reunião na tua mão. Isso é importante. Então, beleza.
todo mundo, vamos ficar. Então, ficamos mais 10, 15 minutos até encerrar aqui o debate, e que seja 10, 15 minutos. Também não deixa passar. Se não conseguir debater tudo, gente, vou ter que marcar mais uma reunião, porque esse assunto aqui a gente não conseguiu evoluir. Pronto, marca outra reunião para aquele assunto e outros assuntos ainda. Então, tem que estar em uma execução muito fechada. E faça uma pauta. Depois da pauta, faça a ata da reunião. Desculpa, é a ata da reunião. A ata é fundamental para você, organizador. Porque na ata sai definido qual foi, né, o problema tal, quem vai resolver o problema tal e até quando vai estar aí apresentando a solução. Por quê? Porque você terá que cobrar. Vamos supor, é uma reunião de resultado que eu faço com as áreas, com a minha área, então com cada área eu faço uma reunião de resultado semanal. Então toda semana eu me reúno e eles, né, a gente discute lá com a área como todo, Então na semana que vem você tem que saber o que ficou definido, né? Quem ia fazer o quê, quando que ia entregar, como é que está o andamento. Então, para não parecer que essas reuniões são só pro forma, você tem que chegar, na semana passada a gente discutiu isso, como é que ficou? Fez isso, fez aquilo, não fez? Por que não fez? O que está acontecendo? E é assim que a liderança vai demonstrando que ela tem o controle da área, que ela sabe o que está acontecendo, que ela acompanha, que ela cobra o que precisa ser feito, que há uma priorização das ações na área. E isso transforma essa liderança numa liderança CAR, né? Que ela é mais confiável em termos técnicos, mesmo de capacidade de fazer acontecer, admirada, se torna uma liderança mais admirada e mais respeitada por seus colaboradores, porque ela está presente nos processos que ela conduz, e todas as reuniões que ela faz são produtivas, porque ela acompanha, tem a pós-reunião, que é o acompanhamento e o controle. Eu espero ter ajudado vocês. Reunião realmente pode ser um grande problema nas organizações e uma grande solução. Então depende da forma como você está participando das reuniões, que você é convidado, e da forma que você está participando das reuniões como organizador das reuniões. Melhore a sua parte, a parte que lhe cabe em cada uma dessas situações, que com certeza vai diminuir muito a sua insatisfação com as tantas reuniões que ocorrem dentro das organizações. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, compartilha e me manda aí os seus comentários, como é que é, se na sua empresa tem muita reunião, se tem pouca reunião, porque às vezes a empresa peca por falta de reunião, né? E às vezes precisa ter, gente. Eu mostrei aqui diversos motivos para uma liderança, para que ela consiga engajar seus colaboradores, capacitar seus colaboradores. Treinamento não é só sala de aula. Muitas vezes, numa reunião em que há uma troca, existe aí um grande treinamento, uma capacitação dos colaboradores para eles entenderem mais o funcionamento dos processos, o funcionamento da empresa, o funcionamento da área ou daquela diretoria ali como um todo. Eu espero ter te ajudado e me explica aí como é que é com você. Até a próxima!